porque isso não é frescura, isso não é bobeira, não é bobagem, não é coisa da sua cabeça. Isso tem cura, isso tem solução e você vai passar por isso. Para aqueles que falam, eu já passei e volta, não preocupa com isso. As coisas voltam mesmo, porque o dia a dia que a gente vive hoje é muito cobrado. Hoje tudo é muito cobrado, tudo é muito corrido. Então, assim, vai no seu tempo, fazem as coisas tudo no seu tempo e acredita que vai passar, que vai melhorar e se apega na sua fé, no seu espiritual. Não deixe isso de lado. Não pense que você vai perder, não pense que Deus te abandonou, que você não é escolhido, que você está sendo punido. Nada disso. Olá, tudo bem com você? É isso mesmo, que bom que você está aí. Nós estamos aqui para mais uma roda de conversa aqui no podcast Liberchat. Se você está chegando pela primeira vez, deixe-me passar para você as redes sociais. É isso mesmo. Temos o nosso Instagram, Liberchat Underline. Então anote aí, Liberchat Underline, vai lá e siga o nosso Instagram. Estamos também no YouTube, se você está me vendo, obviamente, é porque você está no YouTube. Então já se inscreva no nosso canal. É Liberchat Podcast. E se você está ouvindo pelo Spotify, é a mesma coisa, Liberchat Spotify. Aproveita também, vai no YouTube depois e se inscreva lá. E ative o sininho aí para você ficar por dentro das notificações e de tudo que acontece aqui, tá bom? Mas antes de começarmos aqui a nossa roda de conversa com uma convidada muito especial, vocês sabem que os nossos convidados são sempre especiais, né? E hoje eu estou aqui, já vou adiantar para você, com a Letícia Fonseca. Ela vai contar sobre a história da vida dela, tanto profissional quanto experiências espirituais que ela teve em relação a milagres que ocorreram na vida dela. Então vai estar bem interessante. Não saia daí, tá bom? Mas antes eu preciso falar, é isso mesmo, o podcast está crescendo, que bom, né? E já estamos com alguns patrocinadores, é isso mesmo. Nós temos a Mange Culinária, da Cíntia Sanches, uma empresa de catering. Então, se você deseja fazer algum evento e precisa de um buffet especial, contrate aí a Mange Culinária. Com certeza está aparecendo para você aí na tela os telefones e os contatos da empresa, tá bom? Todos coordenados pela Cíntia Sanches. É isso mesmo, ela foi participante do MasterChef, tá ok? E ela também tem uma empresa de consultoria, a CS, né? Consultoria Cíntia Sanches. Então, se você tem vontade de empreender nessa área de alimentação, contrate-a, que com certeza ela vai dar dicas valiosas para você aprender a trabalhar com fazendo alimentação e empreendendo nessa área de alimentação. Temos também um outro patrocinador, que é o Vitor Designs. Se você deseja editar vídeos, postar vídeo no YouTube, fazer transmissão ao vivo, pode contratá-lo, que ele é profissional nessa área. E temos também, vocês sabem que o podcast também trabalha com palestras, é isso mesmo. E o podcast Palestra também patrocina agora o podcast, tá bom? Então, se você deseja uma palestra na sua empresa, ou na área escolar, ou na área empresarial mesmo, eu falo assim, motivacional para funcionários, em área escolar, motivacional para os professores, palestras para os pais, palestras sobre bullying, palestras sobre racismo para alunos, só contratar aqui o podcast Palestra, o telefone está aparecendo aí para você, ok? Antes então de começarmos aqui o nosso bate-papo, quero agradecer já a Letícia que está aqui, mas compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, isso mesmo. Vamos lá? Compartilhe aí, não é para 5 nem 10 pessoas não, compartilhe aí para todos os seus contatos, porque com certeza eles vão gostar do conteúdo que são aqui apresentados. Se você não viu os vídeos ainda anteriores, depois que assistir esse, deixar aí os seus comentários aí, você vai assistir os outros vídeos, tá bom? Ou ouvir aí no Spotify. Letícia, seja bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez por você estar presente aqui na nossa roda de conversa, no podcast Liberchat, tá bom? Então fique tranquila, você está no estúdio, né? Como se fosse a nossa casa, tá bom? Liberchat, Letícia, é uma junção de duas palavras. Tem a ver com liberdade e chat de bate-papo. Então aqui você tem liberdade para conversar, para falar, para interagir com o pessoal que está do outro lado aí, tá bom? Fique tranquila. E
mais uma vez, te agradecendo, e eu sempre agradeço no início, porque no final, às vezes, o tempo vai correndo e eu esqueço de agradecer, aí eu fico como se fosse mal educado, tá bom? Imagina, o prazer é meu de estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui, podendo contar a minha história, né, para várias pessoas. Como eu disse antes, e estou falando agora novamente, seu projeto é incrível Obrigado. e peço a Deus que ele prospere cada vez mais, porque eu falo que projetos que vêm para o bem, ele tem que prosperar ainda mais. E a propósito, eu até agradeço pelo elogio aí. Mas a propósito desse podcast é realmente dar voz para as pessoas, né? Tem muitas pessoas que têm vontade de falar e não têm oportunidade de falar. E aqui as pessoas vêm e ficam à Exatamente. vontade para expor as suas ideias. Inclusive, quem já gravou aqui sabe, tem me agradecido realmente porque não faço cortes assim intencionais, assim no sentido de pegar palavras soltas, né? Mas num contexto em que a pessoa realmente, ao ver os cortes, ela fala, realmente era isso que eu queria dizer e ficou legal o que eu disse, né? Isso é interessante. Mas você tem um sotaque diferente, parece que você não é de São Paulo. De onde que você é? Não, todo mundo fala, né? Aham. Quando eu cheguei em São Paulo, eu sou de Minas, Hum. primeiramente, né? Sou de Lavras, É mineiro, uai. sou mineirinha. É um trem, Fiquei né? Logo longe de ali, né? Minas. Eu vim para São Paulo, vai fazer 3 anos, né? Hum. Porque eu vim em busca de um sonho meu, né? Realizar um sonho mesmo. E tô aqui desde então, em busca desse sonho. E, assim, quando eu cheguei, eu confesso que todo mundo fala, meu sotaque não muda, porque eu sou muito calminha, né? O paulista já é mais agitado, né? Já é um Paulista é pouquinho. mais acelerado, né? É, Devido ao trânsito, você sempre tá. Você sim, sai de casa adiantado e chega em cima do horário ou atrasado, né? Então a galera vive nesse pique mais alto. E o pessoal de Minas é mais exatamente. tranquilo, né? Não, é Exatamente. logo ali, é um tiro de espingarda, mas é longe pra caramba, né? Sim, todo mundo fala. Ai, eu não consigo. Como que você consegue ser tão calma? Todo mundo fala, porque às vezes me chamam de Lê, Lelê, Letícia, né? E fala, depende do Aham. dia, né? Do humor das pessoas. Aí eles falam, ai, Lele, como é que você consegue ser tão calma? Eu falo, gente, não sou eu, né? É que você fala, só tô 3 anos em São Paulo ainda, não É. consegui me estressar tanto assim, né? Mas que cidade você é de Minas? Eu sou de Lavras, né? Palavras. Interior, né, de Minas, sul Uhum. de Minas. E lá, assim, é uma cidade muito boa para se viver. Uhum. Porém, eu confesso que São Paulo ganhou um pouquinho meu coração. São Paulo é bem acolhedor, né? Eu Sim, conheço Lavras, porque por coincidência a minha esposa é de lá também, né? exatamente. E ela que me apresentou você, vocês entraram em contato e você veio pra cá. Falei, não, pode Sim. chamar pra mim falar. Quer falar aqui? Aqui é o local. Então tem Inclusive, 3 anos que você tá adoro. aqui em São Paulo, né? 3 anos que eu Três tô aqui. anos. Tá gostando daqui? Já é quase uma cidadã paulistana, né? Assim, a minha família, Uhum. por parte de pai, já mora aqui faz, assim, a minha madrinha, por exemplo, já tá aqui há mais de 50 anos, né? Nossa. É muito tempo. Aham. Então, praticamente eles sempre viveram aqui, né? Só o meu pai mesmo que quis ficar por lá, minha mãe também. Uhum. E aí ficou, assim, a família um pouquinho dividida. Ficou meus pais lá e a família por parte de pai aqui. Uhum. E aí eu só vinha pra cá pra passar as férias. Só que eu sempre acho que o meu coração sempre teve assim, a parte do meu coração sempre foi um pouquinho aqui. E aí quando eu vim, deu Ficou, certo. deu certo, Deu né? certo. Mas você falou que veio pra cá em busca de um sonho, Exatamente. né? Qual era esse sonho? Tá conseguindo realizar? Acredito que tô no Tá no caminho, caminho? tô no É. caminho dele. Qual era o sonho? O sonho é assim, é uma graduação, né, Uhum. que eu sempre quis cursar odontologia, né? E em Minas, assim, infelizmente em Minas esse sonho não era possível, em questões assim, vamos falar financeiramente, Aham. porque lá é um pouquinho mais caro, assim, é mais caro, Mais caro que né? São Paulo. É mais Acho caro que que aqui São tem Paulo. mais universidade, então é um pouco mais. Exatamente, As concorrências ajudam, né? Nesse caso. exatamente. Lá não tem tanta concorrência, então o preço sobe, né? Aham. Então, e aqui já é um pouco mais acessível. E como eu tenho família aqui, Uhum. então eu tinha onde morar, onde ficar. Então, eu tomei a decisão. Falei, não, eu vou em busca desse sonho. Aham. Mas é interessante porque quando eu tava pedi para você enviar para mim uma mini bio, né? Mini biografia sua, eu descobri que você já é formada em direito, então você é Exatamente, advogada. exatamente. Essa faculdade de direito você se formou em Lavras, Formei em Minas. em Minas?
É uma longa história. Porque que quem as- tem o sonho de estudar odontologia e vai primeiro estudar direito, né? Por que essa transição? as pessoas bugam a cabeça quando Ah, falam assim, meu Deus, você veio do é direito porque você sai da área de humanas para para a área da da saúde. saúde, né? Ninguém entende muito assim, Aham, né? Mas acontece que assim, o direito, eu falo que também é uma obra de Deus na minha vida, uhum, porque quando eu me formei no ensino médio, uhum, a gente meio que forma sem rumo, né? Eu falo muito isso porque nós assim, jovens, a gente sai do ensino médio meio assim, eu tenho que fazer alguma coisa que vá me dar dinheiro. E não vai muito pela razão, a gente vai muito pela emoção, aham, né? Muitas pessoas algumas já sabem o que fazer, porque às vezes tem pai ou mãe na família que é médico, uhum. outros que é dentista, outros que é Oh, advogado, né? Já tem assim o que seguir, né? aí vai seguindo os exemplos dos pais, assim, né? Exatamente. Eu, por exemplo, os meus, praticamente assim, a família toda da minha mãe é concursada, Uhum, né? O meu pai é concursado, a minha mãe é concursada. Mas assim, a minha mãe é uhum. pedagoga, né? O meu pai era assistente administrativo. Nenhum da área de direito, nenhum Nenhum da área advogado. do direito. E aí eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Uhum, E aí eu lembro até hoje, né? O meu pai me ligando e falando assim, filha, você precisa jogar. É porque em Lavras tem uhum, a UFLA, né? Para uhum. que, não sei se muitos É a conhecem. Universidade Federal, né, Isso, a de Universidade Lavras. Federal de Lavras. E você pode fazer um processo interno lá, né? Que Uhum. chama o PAS. E aí você faz a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa é o Enem. Tá. Isso depois que sai do ensino médio, né? Quem Isso. quer ingressar na Não, faculdade federal no é um ensino caminho médio, para entrar, né? isso, no Aham. primeiro ano do ensino médio você faz a primeira Ah, etapa. já no primeiro ano já vai Isso. No fazendo durante o segundo curso, né? ano você faz a segunda etapa. E o terceiro ano você faz o Enem. Só que no terceiro ano você já tem que jogar um curso. E aí eu Ah, lembro que meu pai me ligou me pressionando, falando, aham, filha, qual curso você vai jogar? E eu nem sabia qual curso eu ia aham. jogar. Eu só sei que eu abri assim a lista e falei, vou jogar engenharia ambiental. E eu nem gosto de Vai tipo na matemática. sorte, assim. Eu falei assim, e eu nem gosto de Aham, matemática. E eu lembro que eu fiquei em quarto lugar na lista de espera. aham, Eu falei, poxa, se eu tivesse jogado nutrição, eu tinha passado, porque a nota era aham. mais baixa, né? E aí eu me questionava, né? Eu falava assim, nossa, por que eu não joguei nutrição? Aí depois eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer fisioterapia. Nossa. Entrei na fisioterapia. Muito sem nexo, Aham, né? Entrei na fisioterapia e aí, porque eu queria ser dermato funcional. Eu sempre uhum, gostei muito da área da estética, então eu falei, vou ser dermato funcional. uhum. Entrei, logo no primeiro mês eu já vi que não era aquilo pra mim. Ok, entrei, não, já saí. Não E era só a aí, praia, né? não era minha praia. E a minha família sempre no meu pé, falando assim: não, você jogou dinheiro fora, Aham, caindo em cima, né? E aí a gente fica muito triste com isso, porque realmente juntou a família pra ajudar e aham. a Fica gente pressionado, fica né? pressionado. E para a cabeça de um jovem, aquilo é muito triste, porque você pensa assim. Poxa, sua família juntou, te ajudou e você jogou 3 meses fora. Então, pensa, a mensalidade já naquela época em fisioterapia já era mil e pouco. Aham. Então, você jogou 3.000 fora. E aquilo é muito Fora o dinheiro, tempo, né? fora o tempo. Então, eu já tava ficando Uhum, muito, por dentro, eu já tava ficando muito sobrecarregada. E aí, eu vi a oportunidade de cursar odontologia aqui em São Paulo. aham. Então, eu já vim uma vez para cursar. Só que quando eu cheguei aqui, eu surtei, porque a cidade era muito grande, Aham. era aquela A correria, dinâmica era totalmente diferente, né? totalmente diferente. Nossa, eu fiquei louca É aqui. dormir tarde, acordar cedo e E não ter tempo pra aí, nada, quase, né? exatamente, aí quando eu cheguei aqui, eu lembro perfeitamente. Eu falei, é agora. Eu cheguei no meio do Aham, ano, eu falei, vou cursar odontologia, é isso e pronto. Quando eu fui fazer minha inscrição, eu lembro exatamente, eu tive um episódio de síndrome do pânico. E eu nem nossa. sabia o que era Aham. isso. E aí eu lembro aquela palpitação, aquela vontade de sair Você veio morar correndo. sozinha?
Já encarando tudo Não, no. eu vim morar com a minha tia Ah, tá, mesmo, com a minha sua tia tia. Aham. madrinha, né? Que no caso ela me trata como Uhum, filha, porque ela não teve filhos, então uhum. desde criança ela me trata É, como teve uma filha. família aqui pra amparar, né? Não foi Exatamente. tão só. E aí eu lembro exatamente que a gente tava lá e eu tive esse episódio. Aí a gente foi pra Santa Casa, né? Eu lembro exatamente. Só que assim, a espera foi imensa pra ser atendida. Eu lembro que até que assim, eu falo que Deus, ele tá assim nos mínimos detalhes, Uhum, porque aquele dia eu achei que eu tava morrendo. A mão começou a suar frio, coração palpitando muito. É assim uma sensação horrível que eu não desejo pra ninguém. E hoje eu entendo perfeitamente quem chega pra mim e fala, Lele, eu tô sentindo isso, eu tô com depressão, eu tô com aquilo, porque eu sei, eu já uhum. vivi, entendeu? E aí eu fui pro hospital e quando eu cheguei lá, eu lembro exatamente, tinha duas pessoas lá também que não estavam passando Aham. bem. E aí eles estavam esperando também há muito tempo. E aí eles ficavam assim: eu preciso ser atendida, porque eu tô com um zum 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 no meu ouvido. Aí vinha a outra, né, e falava assim: se você tá com um zum 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 no ouvido, imagina a minha mãe que tem ataque cardíaco e o coração dela tá 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 tá. E Vai aí, explodir a qualquer momento aqui, né? E exatamente. muitas pessoas morrem na fila do hospital mesmo, ali dentro do Exatamente. hospital, mas sem ser atendida ali, né? Que Exatamente. é muita gente para ser atendido, muita gente passa mal ao mesmo tempo, que é muita gente aqui em São Paulo, né? E você ficou quanto Exatamente. tempo lá? O dia inteiro sem ser atendida também? O dia Só todo. ouvindo as histórias do povo. É, e com aquilo, eu comecei tipo, Piorava assim, a eu situação? sei que, assim, a gente não pode brincar, né, com a Uhum. saúde das pessoas, mas, assim, a gente começou a rir daquela situação, todo mundo, Acabou sendo uma então, terapia ali, um ajudando sim, o outro. até o segurança sorrindo, né, Aham, porque eles estavam engraçados, assim, né, e aí percebi que, tipo, eu senti Deus falando comigo, falando assim, filha, calma, aham. calma, vai passar, vai passar. E foi passando. Uhum. Aquilo foi, meu coração foi acalmando, minha mão foi parando né, de ficar suando, frio. E aí eu fui sentindo Deus ali mesmo. Aham. E aí na hora que eu cheguei na sala do médico, eu já tava super bem. E por fim ele me mandou pra casa pra tomar um calmante natural. Enquanto você tá falando aí, eu lembrei de um verso da Bíblia que diz assim: o coração alegre é um bom remédio, né? Exatamente. Mas o espírito abatido faz secar os ossos, né? Então, seria cômico Exatamente. se não fosse trágico, né? Você tava passando mal ali, mas naquela interação ali serviu de terapia. Sim, E naquele momento de crise, você ouviu Deus falando com você, pedindo pra você exatamente. acalmar o seu coração. E aí você entrou na sala do médico, não teve nada. Tipo assim, não teve. Os sintomas desapareceram ali naquele momento, né? Eles desapareceram naquele Aham, momento, mas o médico ele falou assim pra minha tia, olha, como o plano dela não cobre o Brasil, né? Ele não uhum, é nacional, uhum, ele era regional, só o meu plano. Ela vai precisar voltar para a cidade dela, se você, uhum, assim, eu acredito que ela vai ter outros episódios, aham. assim. E só que ele não deixou eu escutar, assim. Só que eu Entendi. escutei, né? A gente escuta, é uma sala pequena, né? A Aham. gente escuta. Então ela vai precisar voltar. E aí eu voltei. Então, o meu sonho ficou distante, né? E aí, quando eu voltei, cheguei em Minas, tava todos os consultórios de psiquiatria lotados. Não Nossa. tinha vaga para eu Mas ser isso foi atendida antes da pandemia ou depois da... antes da Antes da pandemia. pandemia? Isso foi. Eu saí do ensino médio em 2014. Aham, 2014, eu uhum, acho. Aí assim, eu fiquei assustada. Eu falei, gente, como não tem, né? Eu falei aham, assim, e se pagar, né? Porque se for por aham. plano, né? Não tinha nem pagando, tinha vaga. Nossa, não tinha vaga. Não. Acho que eu E vou cursar aí, psicologia e vou mudar palavras. a sorte que tinha um irmão na Uhum, igreja, né? Eu me lembro como se fosse hoje, tinham dois irmãos na igreja, o Rodrigo e a Milene. Sou uhum, muito grata a eles, não me esqueço deles jamais. Eles são psicólogos. E o Rodrigo, ele trabalhava no CAPS. uhum. E lá tinha, né, um psiquiatra muito bom, que é o Dr. Gilbran. E ele falou, Lê, lá tem um médico excelente, que inclusive, ele trabalha com plano de saúde, Uhum. trabalha no particular também. Vai lá, eu vou te ajudar a passar lá. E eu fui. Quando eu cheguei lá, o Dr. Gilbran conversou comigo. Eu me senti assim, uma Aham, conversa entre eu e um pastor. aham, Te juro, porque normalmente os médicos são muito céticos, uhum, né? Eles não conversam com você sobre religião, eles já uhum. conversam com você sobre a sua doença e o seu É mais medicamento. cientificamente mesmo, né? Exatamente. Só que ele olhou pra mim e falou assim, ele falou assim, eu lembro até hoje, ele olhou nos meus olhos e falou assim, menina, deixa eu te falar uma coisa. Você vai.
ter uma melhora tão grande. Sabe por quê? Porque a sua parte espiritual você já tem. Uhum. E aí eu lembro que é porque na época, né, todo mundo generalizava muito a depressão. Aham. Ah, depressão é coisa do inimigo, não é coisa de Deus, né? E não sei o Uhum. quê. E eu ficar, como eu ainda era muito assim, leiga ainda na Aham. palavra, porque eu vou falar a verdade. Quando a gente ainda é vou falar assim, pobre na palavra, Uhum. a gente acredita, né? A gente deixa as pessoas fazerem uma lavagem Quando tem pouco cerebral na conhecimento gente. Exatamente. As da pessoas Bíblia, né? Você fazem fala. uma lavagem cerebral na gente que a gente acredita. E aí eu falo, meu Deus, onde é que eu errei? Porque eu tô tendo isso, né? E aí o doutor Gilbran falou comigo, não, é, quantas pessoas tiveram depressão na Bíblia? Vamos lá, Elias se Aham. enfiou numa caverna. Considerados homens de Deus, né? E tiveram depressão, Exatamente. né? O Rodrigo, né, o que me Aham. ajudou, que é o psicólogo, ele falou exatamente as Uhum. mesmas palavras. E eu vi Deus ali em É, cada e é momento. interessante que o próprio Cristo, quando estava aqui como homem, teve momentos depressivos, né? Ele falou, pai, se Exatamente. possível, passe de mim esse cálice. Ele não estava aguentando ali. Principalmente no jardim do Getsemane, né? Quando estava ali na iminência da sua Exatamente. morte ali, para cumprir a sua missão. Exatamente. E aí você fez o tratamento com ele? Fiz o tratamento com ele. Aí ele falou assim: olha, ó, vamos fazer o seguinte: cuida da sua fé, que Uhum. graças a Deus você já tem, que de remédio eu entendo. Aham. Aí eu fui pra casa, fui muito feliz. Parece Uhum. que assim, eu já tava, quê? Uns 20% curada, Aham. só ali, Só daquele né? bate-papo ali com o médico. Parece que só de conversar ali eu Aham. já tava melhor. E eu fiquei 3 meses tomando medicamento. Era pra tomar em 6, eu Aham. tomei em 3. Então, assim, eu já. É claro que a gente tem que seguir a ordem médica de tomar em Aham. 6, mas eu acredito que Deus já colocou a mão em mim e eu tava muito bem, Aham. sabe? Não era suficiente, não era necessário continuar tomando Não, remédio sem. porque assim, muitos falam assim, ah, você vai ter que tomar remédio pra dormir, tarja preta, você vai ver. Muita gente falava muita coisa, sabe? E se eu fosse parar pra ouvir todo mundo, eu ia ficar louca. Uhum. E hoje, assim, eu vou até deixar um recado para as pessoas em casa que passam, né, ou que passaram por uma Uhum. depressão, que às vezes volta, né, e não sabe por que acontece. Para não ficar ouvindo as pessoas falando, ah, isso é frescura, é bobagem, ou não tem cura, isso nunca vai passar sim, desde que você tenha fé. Porque eu ouvi isso de um médico, gente, que é o que 90% da nossa cura vem do nosso espiritual. Então, assim, seja no que você tem fé, se apegue a isso, né? Eu tenho muita fé em Deus. Uhum. Então, tipo, eu como defensora da palavra de Deus, eu não jamais vou deixar de falar de Deus aqui. Então, se apegue em Deus e se apegue no seu tratamento, porque isso não é frescura, isso não é bobeira, não é bobagem, não é coisa da sua cabeça. Isso tem cura, isso tem solução e você vai passar por isso. E para aqueles que falam, ah, eu já passei e volta, não, não preocupa com isso. As coisas voltam mesmo, porque o dia a dia que a gente vive hoje é muito cobrado. Hoje tudo é muito cobrado, tudo é muito corrido. Então, assim, vai no seu tempo, fazem as coisas tudo no seu tempo e acredita que vai passar, que vai melhorar e se apega na sua fé, no seu espiritual. Não deixe isso de lado. Não pense que você vai perder. Não pense que Deus te abandonou, que você não é escolhido, que você está sendo punido. Nada disso, sabe? Porque isso é como eu escuto, né, de um pastor. Você precisa passar por certas coisas para que você seja usada lá na frente para falar disso. Porque talvez se eu não tivesse passado por isso, como é que eu estaria falando disso aqui hoje? É Como eu verdade. ajudo pessoas? É. E aproveitando, fazendo um adendo aqui, é, você já deixou claro que você é uma pessoa cristã, né? Exatamente. E muita gente que é cristão, às vezes, quando tá com uma doença chamada depressão, aí como você citou aqui há pouco, dizendo que são problemas, que a depressão é um problema espiritual, que se você se apegar com Deus, aí você não vai ter depressão. Não, depressão é uma doença psíquica, né? Do cérebro. Exatamente. Então é necessário que você realmente passe por um especialista nisso, psicólogos, né? Para para poder tratar
a sua enfermidade. Quando você está com uma dor no braço, você vai a um ortopedista, né? Não é problema do inimigo, no caso. Então, não espiritualize tudo, tá? Deus já deixou profissionais para cada área específica para cuidar da sua doença. É claro que, com a ajuda de Deus e a ajuda do profissional, fica mais fácil a sua recuperação. Então, não abandone isso, tá bom? Siga a orientação do seu profissional médico e pode seguir a orientação do seu pastor, desde que ela esteja de acordo com a orientação médica também. Mas se apegue a Deus e se apegue ao tratamento que Deus já deixou para você resolver o seu problema, né? Exatamente. E isso tudo foi acontecendo, e aí você, nesse período que você passou por esse problema aí, de depressão também, né? Da síndrome do pânico, depressão, foi que você então não voltou para São Paulo e foi fazer o direito, né? Isso, assim, aí o médico recomendou que eu ficasse os 6 meses parado. Uhum, E aí, após um ano, né, quando eu fiz meus 19 anos, aham, eu ingressei na faculdade de Direito, aham, né? Eu entrei no Unilavras, lá em Minas. E aí eu falei, eu passei para Direito, não aham, passei para Odontologia, passei para Direito e fui cursar o Direito. Aí eu falei, poxa, não é odonto. Aí todo mundo falou, aí eu falei, ah, quer saber? Vou fazer o Direito então. aham, Meus primos falaram assim, faz o Direito, porque já que você também gosta um pouco da parte administrativa, porque eu tinha isso em mente por conta do meu pai, né? aham, Que eu ficava vendo ele lá, ele trabalhava na UFLA, né? uhum, E eu tinha ele muito como. Eu tenho meu pai como base, como uhum, referência na minha vida. Então, eu falei, vou fazer então o direito, já que meus primos falou que tem um pouco de administração ali, vou fazer. ah. Não tem muita administração ali, não, mas tudo bem. Melhor, melhor estudar direito que estudar odonto sem estar direito, É, né? Sem estudar direito, né? exatamente. E mais uma vez, assim, eu falo que tudo na minha vida, assim, hoje eu tô aqui porque eu falo que tudo na minha vida eu tô caminhando pela fé, Aham, assim, exatamente em tudo. Quando eu cheguei no direito, eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Parece que eu fui empurrando com a aham. barriga. Porque Não era aquilo que você gostava, não, né? quando a Você gente não não gosta, a gente não identificava muito gosta, com aquilo, né? não gosta, eu não Tem muita gostava. leitura, não que na área da saúde não tenha, né? Mas ali é outra, outro tipo de leitura, Eu né? só concluí porque eu sempre gostei muito de Aham, estudar, a vida toda. Meus professores do ensino médio, sabe, do ensino aham, fundamental, eu sempre gostei muito de estudar. Então, tem 2 professores do direito que eu gosto demais, uhum, né, vou citá-los aqui também, que é o Heron, Luiz Cláudio, aham. inclusive um abraço para eles. Inclusive o Luiz Cláudio, ele era pastor. Ah, é? Eu conheço um Luiz Cláudio que é cantor, amigo meu também. Ele é lá de Aham, Minas, né? E aí um dia eu lembro que eu entrei na sala dele e falei com ele, falei assim, ele era coordenador do curso e eu falei assim, Luiz, eu não aguento mais. Eu vou largar o curso, tô cansada e também porque o curso, além de muito, é muito caro, é muito isso. Falei várias aham, coisas pra ele. Aí ele falou assim, olha, faz o seguinte, vai lá no setor de benefícios, que vai ter uma oportunidade pra você. Aí eu fui. Eu lembro direitinho que ele falou isso. E eu fui no setor de uhum, benefícios. Chegou lá no setor de benefícios, eles falou, olha, eles, eles viraram pra mim e falou assim: a gente tá com as inscrições abertas pra conseguir bolsas. Aí eu virei e falei legal, né? assim: você tá brincando? Ele falou assim: não, a gente tá mesmo. Eu Aham. falei: nossa, eu tô aqui, eu tô um tempo Tentando tentando e não e consigo. nada. Aí fiz tudo que tinha que fazer, eu lembro direitinho, fiz a minha inscrição, fiz a prova que tinha que fazer, né? Fiz tudo. Uhum. É, e aí, e nesse mesmo tempo que eu tava desanimada de tudo, também surgiu uma oportunidade de trabalhar lá dentro. Nossa. E eu consegui. E eu entrei. Aham, E aí eu lembro que veio o responsável do setor de benefício, eu virei para ele e falei, Francisco, eu levei meus documentos, né? Fiz a prova, fiz tudo e não recebi até hoje o resultado, né? Se aham, eu conseguir a bolsa. Ou não. Ele falou: você tem certeza que não recebeu? Porque já saiu esse resultado faz tempo. Falei: tem, não chegou nada no meu e-mail. Ele falou: olha, vai lá no setor de benefício, dá uma olhadinha. Aí eu fui. Chegou lá, olha pra você ver como que eu falo que Deus é muito bom na minha vida mesmo. aham. Cheguei lá, ela falou assim: como que é seu nome? Eu, Letícia. Ela falou: Letícia, hoje é o último dia para Nossa, assinar e você conseguiu 100% de bolsa nossa, que. integral para o seu curso. E você ia perder.
Eu falei: "Mentira", ela: "Verdade". Tipo assim, tudo eu falava: "Mentira, Tá parecendo mentira". eu que às vezes deixo as coisas pra última hora. Exatamente. Ela virou e falou assim: "Você não viu o e-mail?" Eu falei: "Não, eu não recebi e-mail". Ela falou assim: "Você recebeu o Deveria estar na e-mail caixa de sim". spam, né? E você não tinha Exatamente. visto Ela lá. falou: "Abre o seu e-mail". Eu abri o e-mail. Só que olha pra você ver como são as coisas. A gente tem que tomar cuidado, porque, o inimigo é astuto mesmo, Aham. né. Eu abri aquele e-mail e eu passava, 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 passava e nunca via nada. Quando eu abri com ela, eu Tava lá o reli, e-mail, o né? e-mail estava lá. E eu não Nossa. vi aquele e-mail. E eu sempre vi com muita cautela meus e-mails, porque assim, o direito te ensina, se tem uma coisa que o direito te ensina muito bem é você ler as coisas com muita atenção. Interpretar o texto, né? A hermenêutica ali Ler é. com muita atenção. E aí eu recebi aquela bolsa. E além de eu receber aquela bolsa, a instituição me restituiu tudo aquilo que eu Que você tinha já tinha pago. Que pago. você tinha. Nossa, É. que legal, né? E aí, com aquele dinheiro, eu comprei a minha moto, comprei Uhum. uma moto, uma CG 160. Tava fazendo uma economia já sem saber. Exatamente, comprei minha moto. E, tipo assim, as coisas foram fluindo na Aham. minha vida, né? É, e realmente você tava curado da síndrome do pânico, porque você Tava pegou uma moto, foi andar curada. de moto, já Exatamente. curou até demais, né? Tirei minha carteira, né? Minha carteira de Ah, carro, que foi um sufoco, porque quem conhece Minas sabe que pra tirar carteira em Minas é terrível. Só Esse é muito que exigente lá? são É? terríveis. Nossa, pra tirar carteira em Minas. É porque vocês moram lá. Quem tira, quem mora aqui e vai tirar aqui também fala que é muita exigência. É que, tipo assim, lá em Minas, é que assim, São Paulo, pelo que eu já ouvi falar, tem um circuito, né? Aqui tem um circuito fechado pra tirar e tudo mais. E em Minas também é um circuito, só que Aham, é um circuito na, na rua mesmo, assim, num bairro. Você vai num aham. bairro que lá chama Coab, né? E você vai na rua mesmo. E, tipo, a prova começa. Você tem que estar lá 5 horas da manhã, mas, tipo, sua prova às vezes vai sair só Na hora que você 7 vai horas. dirigir o carro ali pra fazer a prova, já tá Aí tarde, quando né? você tá saindo ali, já tem criança na rua, correndo, já É tem pra moto vivenciar o que você andando, vai já tem enfrentar no dia a dia, caminhão né? vindo. Então, Aham. tipo assim, você tem que dar conta daqueles obstáculos ali. E às vezes, do nada, você tá ali andando, vem um cachorro do nada, vem uma criança do nada. É complicado, mas É tem interessante, porque jeito. quem não tem síndrome do pânico, quando vai tirar habilitação, naquele momento ali, tá totalmente apavorado. E muita gente Exatamente. reprova porque realmente está nervoso, né? E o nervoso atrapalha Exatamente. muito. E aí você terminou o direito. Aí foi uma luta, Aham. porque várias vezes eu falei pra minha família, eu não quero mais, gente, eu não aguento mais. Aí eles falavam, não, só Nossa, você falta mais persistiu, dois hein? É. anos, só falta mais 2 anos e meio, só falta mais 1 ano e meio. E eu fui persistindo. Mas durante isso, eu vivi muitas coisas lá dentro que, tipo assim, foi triste, tipo, eu sofria muito, Aham. sabe? Mas eu fui indo, Mais pela é, família mesmo, né? Pelo mais incentivo da pela família e família. pelos benefícios que você ganhou ali, né? E Exatamente, mas aí assim, deu pra passar, né? assim que eu me formei, eu já passei no processo seletivo da prefeitura, né? Uhum. E já saí empregada, né? Graças a Deus. Então eu Você chegou a fazer o AB também? fiz tudo, Fez fiz tudo AB? tudo, fiz, Aham. fiz tudo, já saí empregada e comecei a trabalhar. E assim, eu não ganhava mal, sabe? Aham. Eu gostava, assim, gostava e não gostava do meu serviço, né? Aprendeu, né? A gostar um Exatamente. pouco, né? E aí olha que ironia do destino, eu fui mandada para onde? Para trabalhar? Secretaria da Saúde. Nossa, Aí tudo a ver com o seu sonho, né? chegou lá, sempre chegava um dentista lá e ele detestava a profissão dele. Ele não gostava, porque ele queria ser Era o médico. contrário, né? Ele queria ser médico. E aí ele falava assim pra mim: Menina, pelo amor de Deus, para com isso, para de se matar. Ó, eu sou dentista há tantos anos, né? E Sou frustrado, né? eu só tô aqui porque eu já tô quase aposentando. Se não, minha filha, eu já tinha ido pra minha área mesmo, Aham. né? Então você tem a oportunidade de ir, você é muito jovem, não sei o quê, para com isso, sabe? Então Incentivou você, né? eu falo assim, Deus sempre teve na minha vida usando pessoas pra falar comigo. Uhum. Então, tipo assim, quando eu sempre achei que meu sonho estava morto, não estava morto. Deus sempre usava pessoas pra falar comigo. Ah. Ele Pra lembrar tava você do seu sonho, né? Do seu Exatamente. propósito de Quando eu vida. achava que estava morto, Deus usava alguém. E eu falava assim: não, não pode, não E pode. é interessante, eu quero já entrar para a transição aí, que você já estava, poderia ter se acomodado, né? Já tinha realizado, não era seu sonho de se formar em direito, mas você acabou se formando, como você falou, todos os problemas, você conseguiu se formar, estava trabalhando na área e de repente você resolve abandonar tudo, aí foi que você veio para São Paulo para
cursar odontologia. Exatamente. Você teve essa coragem, né? De Exatamente. abandonar. Porque muita gente aí, e você que tá ouvindo aqui, às vezes você fica aí trabalhando numa profissão, tratando mal as pessoas que você tem acesso, porque você está numa posição, numa profissão que você não gosta. E isso é ruim para você e para as pessoas que estão ao seu redor, né? Então tenha coragem, né? Faça o que você Exatamente. gosta e seja feliz, porque é muito ruim você estar numa profissão e ser frustrado, né? Não fazer aquilo que você realmente ama Exatamente. fazer. E aí você largou tudo. Aí eu tomei, a decisão, porque assim, a minha avó é muito custosa, ela é muito complicada, porque assim, ela quer o bem de todas as Aham. netas, né? Então, ela sempre quer O melhor, o né? melhor, Na ela visão quer ver dela, a o gente melhor. bem-sucedida, né? Aham. Então, assim, eu falei assim, Deus, se for da tua vontade, quando eu sentar pra conversar com a minha família, vai dar tudo certo. Aham. Eles não vão colocar objeção agora. Não, aí eu lembro que eu cheguei e falei assim, liguei pra minha madrinha primeiro, falei assim, porque ela sempre me ajudou Aham. em tudo, né? Ela é um alicerce, assim, pra mim. Eu falei assim, Dinda, eu não aguento mais, eu quero cursar odontologia. A Aham. senhora pega na minha mão? Ela, vem, filha, Nossa, que legal, né? pode fazer. Eu achei que eles iam falar não, porque eu já estava dentro da É, prefeitura, tava estabelecida já, eu já né? estava estabilizada, assim, É. eu já estava quase estabilizado, faltava um ano para me tornar Efetiva. efetiva ali. Aham. Então, ela falou: "Vem, filha, pode vir". Aí falei com meu pai: "Tá bom". Falei pra minha mãe: "Vai". Aí minha mãe: "Vai, filhinha, vai". Vai em busca dos seus sonhos, né? Exatamente. É, às vezes os pais querem que os filhos realizem os sonhos deles, né? Dos pais. E às Sim, vezes nem sempre esse é o sonho do filho. E os pais às vezes querem que os filhos sejam aquilo que eles não foram. Então você que é pai, né, aprenda a respeitar a decisão do seu filho e faça com os pais da exatamente. Letícia aí que incentivaram ela a lutar pelo sonho. E Exatamente. aí você veio para São Paulo com o apoio da família agora. Exatamente. Aí eles todos me Uhum. apoiaram. E daí eu ingressei em 2022. 2022, eu sempre tenho que fazer as contas. Eu ingressei em 2022, 3, 4, acho que foi Aham. 2022, se eu não me engano. Eu ingressei em odontologia. E aí, eu vou resumir Aham. rapidamente. Eu fiquei. Eu entrei na odontologia, só que estava no modo EAD ainda. EAD. Então eu Aham. pude ficar um ano em Minas ainda. Ah, tá. Então não precisou mudar para cá para cursar o primeiro ano, Não, porque estava na época da pandemia, não. nesse caso, né? Só que, mais uma vez, eu tive uma aprovação na saúde. Sério? Exatamente. Mais uma vez eu tive uma aprovação na saúde. Eu Ah, falei, voltou a síndrome do pânico? Não. não. Não? Que Dessa foi? vez, porque lá em 2018, mais ou menos, eu passei por um episódio, assim, né, que Aham. não vou expor aqui, mas, assim, desse episódio, em 2022, ele gerou um problema muito grande pra mim. Uhum. E aí eu comecei a sentir fortes dores, no abdômen, no útero, muitas, Aham. fortes dores, fortes dores. E aí eu ia no meu ginecologista, fazia exames, fiz ressonância, fiz tomografia, fiz ultrassom, fiz Uhum. tudo que você imaginar. Já não era mais um problema mental, era mais Já físico, né? era físico agora. E aí fiz exame de sangue. E eu era uma dor insuportável, né? E aí eu falei, cheguei pro meu ginecologista e falei assim, doutor, não é normal a dor. É insuportável. Eu chorava. Tipo Nossa. assim, eu chorava de noite. Eu chegava, ajoelhava pra Deus, falava assim, Deus, eu não tô aguentando Aham. mais. Tipo assim, é uma dor que, tipo, o que que é isso, Deus? Ninguém vê o que é. E aí ele falava assim pra mim. Eles chegaram a falar que era coisa da minha cabeça, Aham. né? Porque como eu já tive problemas Aham. psiquiátricos, Achava que era uma dor eles achavam que tava sendo inventada, né? exatamente. E aí eles chegaram e falaram assim: olha, pode ser uma dor pélvica. Aham. Mulher costuma ter isto, e aí vai pro resto da vida. Aí eu falei, doutor. E eles não falavam nada de cirurgia, porque normalmente médico pede Aham. cirurgia em último caso. Mas você fazia os exames, eles não descobriam o que era? Não, eu fazia os exames, aí que eu dava lá, foco de endometriose. Aham. Aí, beleza. Eles não falavam nada. Aí dava ovário policístico. Aí entrava com um tratamento. Aham. Aí entrava com outro tratamento. Só que não passava a dor. Eu falava, não, tem algo Não errado. amenizava nada, mesmo com os Nada, tem tratamentos algo continuava. muito errado. Aham. Aí eu falava assim, aí eu cheguei pro doutor e falei assim, doutor, eu quero a cirurgia.
eu quero de videolaparoscopia, né? Aham. Eu tinha plano, meu plano cobria, eu Uhum. tenho plano, né, que eu sou agregada do meu pai. Então eu falei assim, eu quero essa cirurgia, porque não tem condições. Mas eles não sugeriram a cirurgia? Você que Não, sugeriu pro médico? eu que Caramba. sugeri. Porque assim, eu lembro até hoje, eu ajoelhei no chão, falei, Aham. Senhor, o que que eu tenho que fazer? Porque eu não aguento mais. Tá doendo, eu tô sofrendo. Uhum. E eu sei que assim, eu sei que o Senhor não coloca um fardo maior que a gente consiga levar, Uhum. né? Então, o que que eu tenho que fazer? Aí eu acordei nessa manhã, cheguei na mesa do doutor e falei, eu quero a cirurgia. Ele falou, você quer a cirurgia? Eu falei, quero. Aí ele foi lá, Aham. pegou, escreveu Uma prescrição uma ali? prescrição para eu ir que eu tinha que passar no Aham. anestesiologista, depois eu tinha que passar no cardiologista para ver se eu podia fazer a cirurgia. Aham. Tava tudo ok, podia fazer. Aí eles ficaram enrolando para eu fazer essa cirurgia. Uhum. E aí eu pegando no pé deles. Eu falava, gente, eu ligava todo dia, né? Porque eram dois doutores que Aham. tinham E que me as dores operar. continuavam. As dores todos os dias. Uma dor insuportável. Tipo assim, pareciam que eram, tipo assim, tinham várias agulhas dentro Uhum. de mim. Tipo, é horrível, horrível. Eu não desejo pra Aham. ninguém. Quando me operaram, é, eles entraram assim com a câmera e viram que eu tinha aderência nas trompas e tinha varizes pélvicas. E eles não viram Nossa. isso em nenhum exame Então, na hora da cirurgia que eles descobriram que o real eles, problema. eles perceberam. Aí, tipo, quando eles reverteram a Uhum. aderência, tentou reverter um pouco as varizes pélvicas, mas eu Aham. tive hemorragia. Nossa. Então eles tiveram que parar. E eu não voltava da anestesia. Eu não voltava. E aí, tipo, foi um transtorno muito grande. Tipo assim, eu custei a voltar Aham. da anestesia. Tipo, uma cirurgia que começou 9 horas da tarde, era pra acabar no máximo até duas. Duas, assim, chutando alto, Uhum. né? Acabou o quê? 5 da tarde, porque eu não voltava. Minha mãe desesperada lá fora, chorando. É, geralmente os familiares ficam do lado de fora, Exatamente. calculam o tempo da cirurgia e quando o médico não E aparece para falar como é que tá, aí vem a exatamente. Não, preocupação ele até maior, né? apareceu, Mas falou falou, ó, pra minha mãe o que eu tamo tinha, cuidando, tamo vendo, né, falou tal, que mas... realmente tinha, pediu desculpa pros Aham. meus pais, porque eles falaram pra mim na minha cabeça que aquilo era que eles Ah, acharam que eu tava inventando, sabe? aham, Mas e que eles só estavam resolvendo um probleminha pra não aham. assustar minha mãe, mas a minha mãe já sabia abrir Que o tava, bocão, né? a mãe sente, né, tem um Minha mãe pressentimento do sente, filho, minha assim, mãe sente muito, todas muito. as mães Ela sabe geralmente são assim, perfeitamente quando tá tá, acontecendo tá alguma coisa. bem quando não tá bem, Sim. né? E aí o que que aconteceu? Eu lembro direitinho. Não tinha mulher dentro desculpa, não tinha homem dentro daquela sala. Aham, Naquela hora só tinha duas enfermeiras e tinha a anestesista, aham, porque o anestesista foi para outra cirurgia e veio uma mulher anestesista, que é uhum, a anestesista. uhum, E aí eu escutei uma voz muito forte que ela falava assim, falava muito claramente no meu ouvido, falava assim, filha, volta, porque ainda não é sua hora. uhum. Não é sua hora. Você ainda tem um chamado na terra para cumprir. Eu ouvi muito claro Aham. aquela voz. E eu falei assim, sabe? Uma voz feminina, não, Não, masculina, masculina. masculina falando. Falava, filha, volta, Aham, porque ainda não é sua hora. Você ainda tem um chamado na terra para cumprir. Toda vez que eu falo, eu choro, mas aham, hoje eu falei que eu não ia chorar porque eu ia me manter a minha postura. Mas foi muito sobrenatural. E eu falei, sabe, é uma honra eu estar aham, aqui porque eu não contei isso pra ninguém, assim, além da minha família, dos meus conhecidos, porque eu queria contar isso aqui aham, para que todos percebam que Deus está com você em todas as circunstâncias, sabe? E era para eu ir embora naquele dia. aham. Ninguém acreditou, os médicos não acreditaram, ninguém acredita, entendeu? Quando eu voltei, Quando você ouviu a voz, aí foi que você que reagiu? eu voltei, Ah, que você voltou? que eu voltei. Aí eu voltei e eu fiquei. Aham, E eu tinha um tubo, né? Que eles colocam um aham, tubo em mim. E eu não respirava. E aí a enfermeira foi e falou assim: doutora, eu acho que o tubo tá atrapalhando. Só que uhum, ela falou: eu não posso tirar de uma vez, senão ela vai ter sequela. Aí ela tirou aham. devagarzinho. Quando ela tirou, eu só lembro que eu consegui falar assim: eu não consigo respirar. E eu desmaiei. E Apagou aí de novo, né? apaguei. Só que eu lembro Aham, claramente. E as pessoas relatam que aham.
que elas conseguem ver Deus, ouvir Deus, Aham, assim, sempre quando estão num leito, né, do hospital. aham, Claro que a gente vê Deus, na igreja, em todos os lugares, mas eu ouvi Deus ali naquele momento, uhum, entendeu? Então, tanto que hoje em dia, quando falam em cirurgia pra mim, eu tenho muito medo, muito aham, trauma, sabe? E aí, passou essa cirurgia, que eu vim para São Paulo e que eu tô aqui cursando odontologia, eu tô vendo que realmente eu entendi porque Deus me permitiu voltar. uhum, Eu tô cursando o que eu quero, eu tô fazendo o que eu quero. Muitas vezes eu recebo várias mensagens no meu direct que eu tô inspirando outras aham, pessoas, porque eu tive a coragem de largar 5 anos de um curso que eu fiz, eu tinha um trabalho, né? uhum. Eu tava com uma estabilidade. Eu tive a coragem de largar. Eu enfrento um metrô lotado todo santo dia com mala pesada para ir para a faculdade, sabe, para atender meus Uhum. pacientes lá na clínica da Uninove. Sabe, eu não tenho receio com isso. Às vezes a gente estressa muito, É muito, cansativo, é mas quando você muito faz o que ama, cansativo. realmente é Mas, prazeroso, mas né? eu amo, e eu não vejo a hora de me formar, Aham, porque assim, eu sou apaixonada com a área da odontologia, mas muito voltado para a área da harmonização ah, orofacial, né? Que inclusive é a área, né, da sua da doutora esposa, da Amanda, né? doutora Amanda, que é, Ah, inclusive, assim, eu sou muito fã dela, assim, aham, eu gosto muito da Amandinha, eu falo para ela que Deus tem colocado um propósito no meu coração. aham. E eu espero muito que ela esteja comigo nesse Ó, propósito. tá vendo aí, Eu doutora falo muito Amanda? pra ela. Mais uma parceria pra você. Exatamente, eu falo isso pra ela. Porque, Aham, assim, o trabalho dela é incrível, é. assim, é impecável. Eu falo, quando as pessoas são impecáveis, eu falo. O segredo tá em você fazer aquilo que gosta, né? E eu percebo que a Exatamente. doutora Amanda, quem não viu os episódios, já tem dois gravados da doutora Amanda. Uma, Sim, ela contou a história da vida dela, um pouco sim, parecida com a sua também, que ela sofreu muito, quase sim. perdeu a vida algumas vezes também. Inclusive quando ela foi ter a primeira filha, a Alice, né? Mas ela sempre, ela tem vocação para isso. É diferente quando a pessoa ama aquilo que faz, ela faz com carinho, com Exatamente. dedicação e ela não para os estudos. Não, A gente vai deitar, ela tá lá com o celular na mão vendo uma aula, pesquisa outra aula. exatamente. Você tem que aprender o tempo inteiro, mas ela Exatamente. faz isso porque ela ama, né, o que faz. Exatamente. Então, o resultado sempre vai ser o melhor de todos quando você ama o que faz. E você também já deixou claro aqui que você ama essa área e vai partir para a área de harmonização. Vou Espero que partir. vocês duas aí sejam Muito as mais obrigada. famosas do Brasil e do mundo nessa área da estética aí. Ah, com certeza. Desejo muito sucesso para vocês, né? Obrigada. E vai juntar Eu as duas aí, as Eu duas faço profissionais dessa área. exatamente o que ela faz, né? Aham, E, assim, resumindo, porque eu sou muito provada na área da saúde. Eu falo que às vezes eu sou premiada. aham. E no início desse ano, eu descobri um problema no intestino. Nossa. Eu sou muito provada, Ah, muito provada. Eu falo que eu fui é premiada, mas aquela passagem da Bíblia que faz jus na sua vida. No mundo tereis exatamente, aflições, mas tem de bom exatamente. ânimo, né? E aí eu fui, assim, foi muito difícil pra mim. Aham, Inclusive, o meu namorado que tá aqui, ele acompanhou comigo aham. esse Você não está vendo episódio. o namorado dela, porque ele tá um pouco tímido, É, mas qualquer dia ele vai vir gravar aqui também. Ele também é exatamente. dentista, né? Ele é dentista, É. ele tá se Doutor, qual é o especializando. nome dele? Segue ele no Instagram, gente, arroba doutor Gustavo.rosa. Ele. Gustavo.rosa. Segue É, aí no Instagram, isso tá? mesmo. Vitor, coloca aí. É, ele. Aí eu descobri, né? Eu já Aham, tinha, assim, um problema, mas dessa vez agravou um pouquinho. aham, E esse eu tenho que contar porque é muito importante. Eu fiz uma. Eu comecei a sentir muito mal. E aí, uhum. em abril, no feriado, eu fui pra Minas. Corri pra Minas pra ver o que estava Então é acontecendo. recente agora É isso aí. recente. Cheguei lá, fiz uma tomografia. Aham. Quando veio na tomografia, deu que eu tava com uma. Eu me esqueci. Suspeita de neoplasia no Neoplasia. intestino. E eu falei, não é possível, Deus. Não é Mais possível. uma dessa eu não vou Mais uma aguentar, né? dessa. E aí. Só que eu não desisti, Aham, sabe? Eu sempre de cabeça erguida. Ia pra faculdade feliz, assim. Com dor, ia, com dor. Parei na UPA de São Paulo não sei aham. quantas vezes. Um Só para sofrimento. ajudar alguém que está assistindo aí, que é essa neoplasia? Qual o sintoma que você sentia? Dá para falar aqui? Neoplasia é assim, eu sentia dor no intestino como se fosse uma cólica Ah, intestinal. tá. Dá vontade É,
de É, evacuar e não consegue, sente dor? Ou... não, é como se fosse, a mulher vai entender melhor que é como se fosse cólica menstrual, Tá. mas, tipo assim, umas 10 vezes pior, sabe? É muita dor mesmo, muita O homem dor. não vai conseguir entender, É. mas lembre da dor. A Não, mas mulher que tá ouvindo aí vai entender. homem vai entender porque é como se fosse, vamos lá, homem é uma dor de barriga. É, tá com uma Vamos infecção lá. intestinal daquela dorzinha de barriga ali, né? Exatamente, mas é muito pior, é horrível, Aham, assim. E aí, tipo, você sente muita exposição, é assim, você não consegue ficar de pé. Mas eu nunca larguei meus estudos, nunca deixei. Eu falei, aham, não vai me parar. Eu falei, eu falo, eu viro, eu sou aham. afrontosa, eu falo pra ele, Persistente, né? eu sou persistente e Determinada. afrontosa Aham, porque eu falo assim, o inimigo não vai me parar, aham. não, eu vou continuar. E meu pai falando, para ler os estudos, Vai filho. tratar, né, Ele tal. falou, filha, para, vem pra Minas, Aham, fica, né, para. E aí eu fiz outro exame, fiz a ressonância. aham. Quando eu fiz a ressonância, cadê a neoplasia? Sumiu. Sumiu. Por quê? Porque meu joelho estava no chão, orando. Aham, É oração, sabe? Tipo, eu falo, é isso que eu falo. Tipo assim, às vezes a gente tem que ir pela ciência aham. mesmo, porque até onde a medicina vai até um certo ponto e Uhum. depois vem Deus. Pois vem a fé, né? Depois vem Deus, né? Aham. Mas a gente tem que orar. A oração é primordial. E eu, assim, eu queria também deixar aqui, né, um agradecimento muito às minhas amigas da faculdade, a Carol, a Ana, a Ceci, porque sem elas eu também não teria conseguido, né, chegar Uhum. até concluído o Você já, quinto período. aham, você já tá terminando então o curso, Tô. tá indo pro Ano que final. vem eu já estou formada, graças a Deus, vou ser doutora. Mas com muita aprovação, tá, É, gente? Não pensa que eu cheguei onde eu vou chegar, se Deus quiser, onde eu pretendo é. chegar fácil, porque não é fácil. Eu passei muita aprovação. E, tipo assim, as pessoas me veem, assim, na rede social e falam assim, ah, é muito fácil a vida dela, né? É, Tem familiar em só São foto Paulo. sorrindo, né? É, exatamente, mas Já ninguém formada em sabe. direito, agora terminando Não, odontologia, é muito fácil, não é bem assim. não, Letícia, nós estamos caminhando para o final. A sua história é muito bonita, muito bom o testemunho que exatamente. você contou aqui. E durante toda a nossa conversa aqui, eu percebi que você sempre colocou Deus no meio da sua vida, ele sempre esteve presente na sua vida. Eu costumo dizer, eu sou teólogo também, sou formado em história, historiador, né? Professor de história, e teólogo também. E eu costumo dizer que a religião ela é um pouco opressora. Quando você frequenta uma religião, Exatamente. às vezes está preso ali na religiosidade, nos costumes da comunidade religiosa, e você às vezes esquece do relacionamento com Deus. E a própria palavra religião tem a ver com religar, né? Quem conhece um pouco de Bíblia sabe que o homem, em determinado momento, né, embora foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele rompe com Deus quando ele peca, Exatamente. tá? E a religião tem esse sentido, assim, de trazer o homem à espiritualidade, ligar o homem novamente a Deus, tornar amigo de Deus, né? Quando ele Uhum. peca, se torna inimigo de Deus. E você nunca abandonou os caminhos de Deus desde a sua infância? Sempre. Não, na verdade eu me converti com meus 15. Eu conheci Jesus com Aham, 15 anos e me converti aos 16, né? Então, desde aí eu nunca abandonei Jesus, aham, apesar de que eu tive vários motivos para isso, aham. se eu fosse olhar para homens. E isso dentro É, da igreja, tá, gente? as comunidades Porque religiosas são compostas por homens e pessoas que são falhas, né? E alguns falam em exatamente. nome de Deus, mas a própria Bíblia deixa claro que existem milhares de falsos profetas, né? Então, Exatamente. cuidado com eles, que sempre tem alguém por aí, Exatamente. Eu né? falo assim, porque Mas, eu queria só aham, deixar isso adentro, porque a gente vai na igreja e, tipo, a gente tem. Eu erro, tá? Eu já errei muito na minha adolescência, né? Tipo assim, quando eu era jovem, ser meus humano vai 15, errar. O que a 16 gente mais anos. sabe fazer é errar, né? Então, é tipo assim, eu tenho Aham, muitos erros. Lá em Lavras, muitas pessoas sabem dos meus erros e eu aham. não tenho vergonha disso, porque todo mundo vai errar, nós somos jovens, tá? Tudo bem. Mas, assim, eu quero que todo mundo saiba, errar, nós vamos errar, nós estamos propícios a isso, sabe? Exatamente. Mas é, quando a gente erra e reconhece o nosso erro e muda, isso que é legal, entendeu? E agora, quando a gente muda e a pessoa ainda continua falando aquilo pra gente, É é, difícil, né? é difícil. E aí, tipo, a sua fé vai diminuindo, você vai ficando triste com aquilo, É. porque você fala, poxa, a igreja que deveria ser um hospital, que as pessoas deveriam estar te acolhendo, te ajudando, Às tá? vezes é a primeira que pega, joga pedra, né? Exatamente. Em vez de dar um remédio, dá uma pedrada Mas eu e você nunca acaba se deixei. afundando mais. Nunca Mas deixei me abalar. parabéns pela sua decisão de permanecer firme ao lado
de Deus, né, de Cristo. Porque Obrigada. é Ele que salva, não são os seres humanos que salvam. Frequentar uma comunidade religiosa é muito bom, porque Obrigada. é, é, ali você renova a sua fé, ouve palavras de conforto ali dos Exatamente. pastores que ali falam. Mas, Letícia, em 30 segundos aí, deixe uma mensagem de esperança pro pessoal e deixe suas redes sociais aí. É, 30 bom, segundos, hein? eu até abri aqui, né, porque é uma frase que eu ouvi ontem, mas que é a maior verdade pra mim, que você é um projeto de Deus criado para dar certo. Então, desde todos os meus testemunhos, tudo o que eu fiz, né, é exatamente isso. Você é um projeto de Deus criado para dar certo, gerado para dar certo. Você vai dar certo em tudo que você fizer, desde que você coloque Deus na frente. Colocou Deus na frente, não tem o que temer. Coloque, pisa, põe o seu pé, mesmo que não tenha o chão. Pode colocar o pé que tudo vai dar certo. E minhas redes sociais, né? Tá lá, Letícia Fonseca, AP. Me siga, eu sempre tô dando conselhos lá, né? Da odontologia, da harmonização orofacial, de Deus. E o que eu mais falo, gente, não deixe a sua fé. Por mais que você foi machucado dentro da igreja, fora da igreja, permaneçam firmes na sua fé, que Deus honra, porque Deus, ele é poderoso. Letícia, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que você gostou dessa história, dessa experiência de vida. Viu que não foi fácil para Letícia, né? Ela tá terminando de realizar o sonho e ainda apareceu uma outra complicação, mas Deus já a livrou e ela está firme confiando em Deus. Então, nem sempre será fácil você realizar o seu sonho. Mas como a Letícia falou aqui, se você segurar firme nas mãos de Deus, né, você poderá realizar grandes coisas. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então segure firme na mão de Deus, olhe para Ele, que Ele é o seu Salvador, é o único que salva. Ele não acusa você. Eu digo, Letícia, que tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que Deus lança os nossos pecados, os nossos erros nas profundezas do mar. Mas algumas pessoas são bons mergulhadores, né? Então vão lá, retiram de lá e jogam na sua cara aquilo que você fez no passado. Mas quando Deus perdoa, ele tem um atributo, embora ele não tenha problema de memória, mas ele faz questão de esquecer os nossos erros, né? Porque ele nos perdoa. Muito obrigado pela sua participação, obrigado aos patrocinadores por fazer parte desse projeto. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Quem não se inscreveu ainda nas redes sociais, temos o nosso Instagram, que é Liberchat _, temos o YouTube e também o nosso Spotify. Muito obrigado. Espero que você tenha Obrigada, gostado. gente. Escreva aí nos comentários aí o que você achou desse vídeo e compartilhe com seus amigos. Letícia, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Muito gente. obrigado aí. Obrigada.